E eu sou formada em marketing, pós-graduada em produção de moda. Trabalhei durante 10 anos nessa área, mas Deus me tirou. Deus me tirou das minhas atribuições que de alguma forma me distraíam, para que eu mergulhasse no assunto que a gente vai falar hoje aqui. Às vezes é preciso renunciar, igreja. Aleluia. A renúncia, ela nos fortalece, edifica a nossa fé, nos encoraja. E eu sou um exemplo disso. Então, eu tive uma marca de moda feminina chamada Madame Retro, que a atuação da marca era só na internet, mas eu fiquei vendendo roupas, né? Era uma confecção própria durante 10 anos. E no começo desse ano, Deus falou que era para cessar com tudo, literalmente. É a segunda renúncia que eu faço na minha vida. Antes de ter a Madame Retro, eu trabalhei durante 7 anos na indústria farmacêutica, numa multinacional. Muitos de vocês devem conhecer, porque no período do Covid foi o laboratório que lançou uma das vacinas, que foi a AstraZeneca. Eu trabalhei durante 7 anos na AstraZeneca, então eu viajava para reuniões de ciclo, né? A gente tinha... Era muito solicitado, né? Visitava médicos, e eu fiquei 7 anos na indústria, e Deus já havia me tirado também. Eu pedi demissão, né? E aí, logo em seguida que eu pedi demissão da AstraZeneca, eu não tinha condições ainda de ficar sem trabalhar, literalmente. Deus me deu a Madame Retro, mas agora ele disse que era tempo já de abrir mão da Madame Retro, porque ele estava me preparando para esse momento. Né? E aí, hoje eu quero começar falando com vocês sobre relacionamentos. E Deus já estava preparando o ambiente, né? Porque a irmã falou aqui, a irmã que falou de provérbios, ela terminou falando de relacionamentos. A irmã anterior falou de 1 Samuel 2. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para falar sobre família e relacionamentos é 1 Samuel 1. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender sobre relacionamentos é que os relacionamentos ferem. Não tem como fugir disso. Mas só os relacionamentos podem nos curar. Por quê? Pessoas feridas ferem. E pessoas curadas? Curam. Então nós, como igreja, nós temos a responsabilidade de seguir o exemplo de Jesus e, ao invés de ferir, começar a curar. E Deus está esperando isso de nós. Né? Para falar sobre esse tema, eu vou precisar mergulhar no assunto que foi o assunto que me fisgou para que eu tomasse todas essas decisões. Deus usou para que eu tomasse todas as decisões de renúncia, que é o assunto de feridas emocionais. Alguns falam que é feridas da alma, como quer que seja, mas são as feridas. Nós hoje vamos aprender sobre feridas e vamos falar sobre feridas não somente com base na psicologia, que a psicologia já fala muito sobre esse assunto, né? Mas a Bíblia também nos respalda sobre esse tema. E eu quero usar aqui, antes de entrar em Samuel, eu quero falar sobre Salmos 147:3, que é a primeira evidência bíblica que fala sobre feridas. Diz assim, ó: sara os de coração quebrantado e sara as suas feridas. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Então vamos lá. O propósito de Jesus é exatamente esse: curar as nossas feridas. O que ele disse? Eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Você vai ao médico se você não estiver sentindo nada? Não. A gente só vai ao médico se a gente estiver sentindo alguma coisa. E Jesus falou isso. Então, se você não tem nada para resolver, nada para curar, não vim para você. Então, por isso que ele diz assim, ó: sara os corações quebrantados. Porque para estar com o coração quebrantado e reconhecer que você tem algo para resolver, você precisa ter humildade para entender que existe algo dentro de você que precisa ser resolvido. Porque se eu não reconhecer, eu chegar no médico e falar assim, você vai chegar no médico, a primeira coisa que ele fala: o que você está sentindo?
Você tem que falar para ele, porque ele não consegue adivinhar. E Jesus nos pergunta também, o que nós estamos sentindo? Jesus sabe de todas as coisas, mas a cada minuto que ele curava alguém, ele perguntava, o que tu queres que eu te faça? Será que ele não sabia que o cego queria enxergar? Será que ele não sabia que o outro queria andar? E tantos outros milagres? Porque é o poder da fala. Quando eu falo, eu boto para fora. É que nem comida estragada, gente. Quando a gente come uma comida estragada, o que acontece com o nosso organismo? Começa a passar mal, te dá um calafrio, começa a ficar inquieto. E quando você vomita? Na mesma hora você reestabelece. Não é isso que acontece? É exatamente isso. Tudo aquilo que a gente deixa oculto dentro do nosso interior, quem tem legalidade é o inimigo. Nós precisamos colocar para fora, trazer para a luz, porque é na luz que o Espírito de Deus pode se manifestar nas nossas vidas, tá? Então vamos lá. Vamos entrar em 1 Samuel, capítulo 1. Hoje a gente vai dar uma passeada pela Bíblia, para a gente ter respaldo bíblico em relação àquilo que a gente vai falar quando diz respeito a feridas, tá? Houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé e Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias e os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma porção excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quem cerrou a madre de Ana? O Senhor. Não foi o diabo, não. Foi o Senhor que cerrou a madre de Ana. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Essa família era crente, gente? Crente, não era? Elas iam de ano em ano ali, ó. Eles subiam à casa do Senhor e faziam os sacrifícios. Mas a casa deles vivia em paz? Não. Por que não vivia em paz? Porque tinha uma competição. Então, Ana ficava triste porque não gerava. Penina, que gerava, competia com Ana porque via que Eucana amava mais Ana do que Penina. E por outro lado, Eucana se sentia insatisfeito porque não via retribuição do amor que ele dava para Ana. Crente. Todo ano eles estavam lá seguindo o ritual. E a paz não tinha dentro daquele lar. Então, quando ela subia à casa do Senhor... Ai, desculpa, gente, não falei pra vocês. Tá todo mundo em pé, perdão. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Como é que Ana estava? Com a alma amargurada. Mas era crente, gente. Mas estava com a alma amargurada. Mas estava todo ano na igreja. Mas estava com a alma amargurada. Estava vivendo com a vida como? Turbulenta dentro de casa. Então, com a alma amargurada, ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres,
mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela sem orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana, no seu coração, falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve como embriagada. Então aqui eu vou chamar a atenção de vocês. Ele era um sacerdote, Ana estava amargurada, e ela naquele momento, ele imaginou que ela estivesse embriagada. Pode passar para 14. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu. Ela mesmo amargurada, ela não teve nenhum tipo de comportamento que desonrasse aquele sacerdote que de alguma forma estava ali repreendendo ela com algo que ele imaginou que estivesse acontecendo. Ela, amargurada da alma dela, ela mesmo assim, ela foi o quê? Ela foi fiel àquilo que é princípio de Deus, honrar os nossos pastores, respeitar os nossos pastores, aqueles que são responsáveis por nós diante do Senhor. Naquele momento ela se colocou como uma mulher honrosa diante daquele homem, mesmo ele, ela estava amargurada, ela podia falar, você não sabe de nada, o que você está se metendo na minha vida? Ela já estava amargurada. Mas ela continuou ali, seguindo os princípios de Deus. Então ela falou, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela estava confessando. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Pode parar ali. Olha o poder da unidade. Por isso que a gente está falando aqui de relacionamento. A palavra de Deus diz em Tiago, confessai-vos seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Nessa hora, não somente o choro de arrependimento de Ana, mas também a confissão dela e a honra que ele sacerdote destravou no mundo espiritual aquilo que estava preso, aquilo que estava travado. E ele falou assim, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Pode prosseguir, 18. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Esse é o poder dos relacionamentos. Esse é o poder da unidade. Esse é o poder da igreja. Esse é o poder da união. Jesus é um Deus de reconciliação. Aleluia. Quando Jesus veio, ele veio para rasgar o véu de cima para baixo, para nos reconciliar. Nós temos essa missão aqui na terra. Então nós precisamos. Então, o relacionamento vai diferir? Vai, mas ele também tem o poder de te curar. Basta você mudar a sua mente. Aleluia. Em relação àquilo que está sendo apresentado para você. Porque do mesmo jeito que ele pode te ferir, você pode ser instrumento de cura naquela relação. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana. Depois de tudo isso, eles tiveram uma relação de marido e mulher novamente. E o Senhor se lembrou dela. Aleluia, glória a Deus. Ela era estéril, não tinha possibilidade nenhuma de engravidar. Mas o arrependimento, a confissão do pecado, a disponibilidade do coração, fez um milagre acontecer na vida dessa mulher. É sobre isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus está querendo liberar para nós, como igreja, que nós sejamos
bênção na vida das outras pessoas. Né? Que nós possamos começar com esse trabalho dentro da nossa casa. Então, para que isso acontecesse, pode continuar. E sucedeu que no passado, não, só até o 19 mesmo, eu confundi, só no passado, é só isso mesmo. Então, o que acontece? Vamos falar aqui sobre a amargura e o milagre. Então, o que acontece? A palavra de Deus é muito clara. A raiz de amargura, o que é a raiz de amargura? É uma má água. Ana deixou claro ali, eu estou com a minha alma amargurada. Por conta do quê? De uma competitividade, porque ela não tinha filhos. Naquela época era muito importante? Sim, era muito importante. Mas quem selou a marido dela? O próprio Senhor. E aquela competitividade que acontecia ali, ela gerou nela aquela raiz de amargura. E aquilo estava impedindo que o milagre viesse a acontecer. Eu queria que você colocasse, por favor, para mim, Hebreus 12, 15. Para a gente ter uma base bíblica de tudo que a gente está falando aqui, antes de propriamente nós entrarmos nas feridas. Hebreus 12, 15. Olha o que a Bíblia fala sobre a raiz de amargura, de uma forma bem precisa e profunda, para que nós possamos entender a importância do perdão. Por que eu estou trazendo essa história de Ana? Porque eu vivi essa história na minha casa, no meu casamento. E quando eu descobri as feridas dentro do meu interior, da minha alma, Deus mudou a minha história. Da mesma forma que aconteceu com Ana. Algo que era impossível acontecer. Aconteceu. Eu não vou entrar profundamente no meu testemunho, mas vocês vão entender porque eu vou passar para vocês. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O que a raiz de amargura faz conosco? Nos priva da graça de Deus. Já parou para pensar nisso? Retirar de você a graça de Deus, retirar de mim a graça de Deus por conta de uma raiz de amargura, uma mágoa, uma falta de perdão? É um desgraçado. A pessoa se torna um desgraçado. Porque eu estou me privando da graça de Deus. Ele fala assim, tenha cuidado, para que você não deixe brotar nenhuma raiz de amargura e isso faça com que você se prive da graça de Deus. E o pior, a raiz de amargura, ela contamina. Porque ela gera em você a maledicência. Então você vai distribuindo a amargura pela boca, pela língua. Ela vai contaminando. Então você perturba outras pessoas e contamina outras pessoas. Por conta da raiz de amargura. E é o que a gente está estudando aqui falando de Ana. Então, o amor de Deus, Romanos 38, 32. Do 38 ao 39, por favor. Só para a gente ter bastante base bíblica antes da gente falar do ponto principal. Vai botar Romanos ali, eu vou falar para vocês. Qual é a base aqui de comparação da história de Ana com a minha vida? Meu casamento, né, eu crente, casei, depois que entrei para a igreja, que nós já vivíamos juntos, mas não éramos casados, casamos para obedecer aquilo que a igreja dizia. Eu vivia dentro da igreja fazendo tudo que vocês possam imaginar. Tinha célula, trabalhava em encontro de casais, eventos de família, passeava e ia para tudo, vida vitoriosa, o que tivesse a gente estava junto, aquilo dali. Mas o meu casamento destruído. Por quê? Pelo adultério. Exatamente como acontecia aqui com Ana, Eucana e Penina. Só que aqui nessa época era permitido o homem ter mais que uma mulher. Hoje não é permitido, mas acontece. E nossa família dentro da igreja, vivendo debaixo desse legado. E o que acontecia? Eu levava o meu marido para a igreja com a intenção de convertê-lo. Porque eu só enxergava o erro dele. Então eu falava, não, vamos fazer isso aqui porque isso aqui vai te converter. Porque você que é o problema. Você que é o problema nisso aqui. Então vamos entrar nesse curso aqui porque
aqui você vai se converter. Se a gente for para esse encontro de casais aqui, você vai se converter. E não olhava para mim. Eu só olhava para ele. E vivia em função de convertê-lo. Enquanto isso, o que adiantava? Nada. A mesma coisa que acontecia aqui com Ana, Penina e Eucana. Todo ano eles estavam na igreja, indo lá, oferecer o sacrifício. E a vida? O inferno dentro de casa. Era assim mesmo que eu vi. Durante anos da minha vida. Anos da minha vida. Então, depois que eu consegui compreender que eu precisava olhar para dentro do meu interior e reconhecer quais eram as minhas desordens, Deus abriu a porta e restaurou a relação. De algo que não tinha como resolver. Uma relação extraconjugal de 14 anos. 14 anos. Deus retirou o meu marido do adultério. Retirou. Aleluia. Por conta de conhecer as minhas desordens. Por que a palavra de Deus fala assim? Será salvo tu e a tua casa. Quem vem primeiro? Tu, a tua casa vem depois. Porque nunca é sobre o outro, no Evangelho nunca é sobre o outro, sempre é sobre nós. Aleluia. Começa em nós, só que nós fomos formatados assim. Eu jogo a responsabilidade para o outro. Por quê? Porque o outro que não presta. E você? Não, eu sou ótimo. Ele é que não vale nada. E quando eu decidi me separar dentro da igreja, mesmo fazendo tudo como mandava o figurino, Deus falou assim para mim, pode separar. A Bíblia te respalda para você se separar. Pode separar. Ele está no adultério. Mas quem escolheu esse homem? Foi você. Esse homem que você está reclamando agora, que está te traindo, que é um adúltero, foi você que escolheu. Então o problema está dentro de você. Se você não curar a tua desordem interior, você vai escolher outro igual a ele. Porque a escolha foi sua. Você está reclamando daquilo que você escolheu. E por isso Deus precisa nos mostrar as nossas inverdades. Por isso Jesus falava, em verdade vos digo. A verdade é uma só, por que ele tinha que repetir verdade em verdade? Porque a sua verdade não é a verdade de Jesus. E ele precisa mostrar a verdade dele para desconstruir a sua inverdade. É assim que funciona. Nós precisamos entender que as nossas verdades, muitas das vezes, estão formatadas com base nas nossas feridas. Feridas que aconteceram lá atrás. Lá atrás com os nossos pais. Vamos ler aqui Romanos 8:38. A Bíblia fala assim, ó. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Mas eu quero que vocês se atentem a uma parte aqui desse versículo que fala assim. Volta para mim, por favor, no 39. Olha aqui o que diz aqui, ó. Nem os principados, nem as potestades. Nem o presente e nem o porvir. Nem o presente e nem o futuro. Mas ele não fala de passado. Cadê o passado? Onde estão as nossas feridas? Onde estão as nossas mágoas? No passado. Naquilo que a gente não resolveu lá atrás. Naquilo que a gente está arrastando. Naquilo que está nos impedindo de viver tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. Naquilo que está nos impedindo de viver toda a prosperidade, a abundância que Deus tem para nos oferecer. Nós estamos presos lá atrás. Por que ele não fala do passado? Ele fala de tudo. Porque o passado gera amargura. E na Bíblia fala que a raiz de amargura te priva da graça de Deus. Igreja, nós precisamos despertar para essa realidade. Porque o inimigo, ele está se aproveitando disso. Ele está se aproveitando disso. E ele não é
o protagonista da nossa vida. Ele é o coadjuvante. Mas quem está dando protagonismo somos nós. Quando nós não temos conhecimento dessa verdade que liberta. E aí nós ficamos presos em situações que nós deveríamos já ter resolvido. O amor de Deus é ilimitado. Não tem fim e não depende de circunstâncias. Mesmo quando falhamos. Então essa conversa aqui não é para nos culpar nem para nos acusar. É para nos alertar de que o mundo espiritual ele é real. Ele rege sobre o mundo físico. E se nós não lutarmos com as armas certas, nós vamos perder a batalha. Porque o inimigo ele não está brincando. E ele quer destruir as nossas famílias. A palavra de Deus diz: se você estiver na luz como ele na luz está, terá comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se você não tem comunhão, não tem purificação. Eu preciso ter comunhão. Nós somos seres relacionais. Jesus é um Deus de reconciliação. Como é que a gente vai viver sem perdoar de verdade? Como é que a gente vai viver brigando, discutindo, não dando exemplo com as nossas atitudes? Não tem como Deus estar nesse negócio. Nós precisamos rever o nosso interior. A mágoa, ela geralmente está ligada a algo que nos aconteceu lá no passado que nós não perdoamos. E eu vou mais além, gente. A Bíblia nos afirma que quando nós alimentamos a raiz de amargura, isso é prejudicial para a nossa comunhão. E não é só a Bíblia que fala, não. A ciência comprova também, tá? É só vocês pesquisarem. Muitos casos de câncer são comprovados cientificamente por conta de raiz de amargura. Então, nós estamos abertos e vulneráveis para esse ataque maligno nas nossas vidas, mesmo sendo crente. Ana não tinha o milagre dela porque estava com o coração amargurado. Quando ela reconheceu e confessou e entregou, o milagre chegou. Então o milagre está preso atrás do quê? É a pergunta que fica hoje. O que está travando esse milagre? Deus está perguntando para mim e para você. Nós precisamos acordar. Nós temos as armas na mão. Deus já deu tudo para a gente. O que está faltando? Nós precisamos acordar. Vamos lá. Malaquias 4. É um texto curtinho, mas é muito providencial falar sobre ele agora. É até 9, né? Malaquias 4. Peraí, só um minuto. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos. O que classifica um soberbo? Falta de humildade. Quando eu não reconheço, quando eu transfiro a responsabilidade que é minha para o outro, quando eu não estou com o coração quebrantado, tudo isso envolve soberba. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. A parte mais importante agora. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Vamos lá. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está falando de quê?
feridas da alma, lá na nossa infância. E aqui eu não estou falando de, mas foi meu pai que me feriu. A gente só dá o que tem. Deus não quer saber o que te feriu. Deus quer saber o que você está fazendo com aquilo que te fizeram. O que você faz com aquilo que te fizeram? Você fica alimentando? Você fica carregando para você? Ou você resolve? Porque quem transfere responsabilidade é criança. Já viu criança? Você fez isso, fulano? Não, foi fulano. E adulto? Adulto assume a responsabilidade. É isso que Deus quer mostrar pra gente. Nós, como cristãos, precisamos assumir a responsabilidade. A responsabilidade de ser o quê? Exemplo do Senhor. Então não importa o que me fizeram. Mas a minha mãe me feriu porque me espancou, me humilhou, o meu pai fez isso, aquilo, outro. Deus não quer saber o que fizeram. Você escolheu a família que você tinha que vir? Não, ninguém escolhe. Então você vem com um propósito dentro desse lar. Aleluia. Um propósito para ser cumprido. E quando eu transfiro a responsabilidade para o outro, eu não cumpro o meu propósito. E a minha vida trava no mundo espiritual. E aí vem a maldição hereditária, que tanto se fala. Terceira e quarta geração, que se repete. Então, como minha mãe me humilhou, eu vou humilhar minha filha vai humilhar minha neta. E assim vai. E a gente não quebra esse legado. Por conta de quê? Porque eu arrasto as feridas da alma. E não resolvo aquilo que eu preciso resolver. Então Deus precisa nos mostrar essa verdade. Para que nós venhamos a lutar com as armas certas no mundo espiritual. Porque não adianta a gente ficar lutando com as armas erradas. 1 Coríntios 11, 29. Para finalizar agora com um texto bíblico, tá? Olha o que a Bíblia nos alerta. Todo mundo conhece. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pode dar continuidade, por favor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. O que eu falei para vocês aqui que eu vou dizer muito? Eu estava na igreja, todo domingo, fazendo tudo como mandado figurino, mas dormindo, fraca. Por causa de quê? Falta de perdão. Falta de entendimento daquilo que Deus ensina claramente na sua palavra. Perdão não é um conselho. Perdão é um mandamento. Quando eu e você não perdoamos, quem tem legalidade na nossa vida é o diabo. Porque perdão é um mandamento. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28 que se você obedecer, a bênção te persegue. E se você não obedecer, a maldição te alcança. É o diabo que está falando isso? Não. É Deus. Então, quando eu não obedeço a direção de Deus, a maldição me alcança. E quando eu não perdoo, eu não estou obedecendo a direção de Deus. E o pior, estou me achando maior do que Deus. Olha a soberba. Porque eu acho que eu não posso perdoar. Mas se Deus me perdoa, sendo Deus, e eu não perdoo, quem sou eu? E aí, para finalizar, só para a gente ter um entendimento bem claro, né, do que a gente está falando aqui, porque a gente, às vezes, eu acho que banalizou muito essa coisa do perdão, a palavra perdão. A gente, mas eu perdoo com facilidade. Só que perdoar não é tão simples assim. É complexo. A gente precisa de muita ajuda do Espírito Santo de Deus. A gente precisa de muita intimidade com a palavra de Deus. Porque só Deus para nos direcionar e sarar essas feridas. Então eu trouxe aqui 8 características que eu queria passar aí, se puder passar. Eu queria que vocês prestassem atenção e gostaria de pedir que vocês tivessem atenção. Pode passar esse primeiro e o segundo. Isso, aí. Prestem atenção, gente. Isso aqui pode ser um divisor de água na vida de vocês. Porque aqui você pode encontrar, se por um acaso você precisa perdoar alguém, ou até se perdoar é difícil, tá? Porque às vezes a gente nem imagina o quanto a gente se fere.
É muito difícil. Mas o Evangelho sempre diz respeito a só nós. Então é você olhar para dentro do teu interior. Quanto mais você olha para dentro do teu interior, mais você consegue se abrir para que Deus possa te santificar. Quanto mais você olha para dentro, mais você cresce. Quanto mais você olha para fora, mais cego você fica para aquilo que precisa ser mudado. Então, olha só. Fases do perdão. A primeira fase do perdão é a indiferença. Vocês sabiam disso? A indiferença, ela pode ser a principal característica de uma pessoa ferida. Na prática, o extremo oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Tá? A rejeição prolongada, ela pode produzir em nós um sofrimento tão agudo que mata o sentimento e aniquila qualquer tipo de consideração pelo agressor. Então é como se fosse assim, ó. Eu não posso matar aquela pessoa fisicamente, eu vou matar ela dentro de mim. E a indiferença é um coma emocional, você matou o sentimento. Então quando você é indiferente, às vezes você fala assim, mas fulano fez isso com você. Mas eu nem lembro. E aí você acha que perdoou. Mas às vezes você está na primeira fase do perdão. Está na indiferença, está no coma emocional, achando que perdoou. E o inimigo quer que você ache mesmo que você está certo nesse caminho aí. Porque quanto mais você fica aí, mais ele age na tua vida, mais ele trava a tua vida, mais ele bloqueia as bênçãos de Deus. Porque a palavra de Deus é clara, ela fala, meu povo perece por falta de entendimento, de conhecimento. Segunda fase, pode botar o 2, por favor. Raiva. Olha que interessante. Mas a raiva vem depois da indiferença? Sim, porque a raiva é um sentimento. A indiferença não tem mais sentimento. A indiferença você matou o sentimento. A raiva já é um sentimento. Então, quando você sente raiva da pessoa, você já está no ponto positivo. Porque você já está indo para o caminho do perdão. Porque tem alguma coisa ali. Quando eu percebo que eu não tenho outra alternativa que não seja perdoar, a tendência é essa indiferença ela se tornar raiva. E isso já é um sinal de que a ferida está sendo espremida. Porque a raiva, por incrível que pareça, ela é menos pior do que a indiferença. Porque já é um sentimento. 3. Quando você sai da fase da raiva, você vai para o conflito. Isso tudo o Espírito Santo de Deus trabalhando dentro de nós. Isso é para a gente fazer uma análise do que eu sinto. Sabe aquela pessoa que você precisa perdoar? Analisa aí dentro do teu interior o que você sente, que fase você está. Mediante um conflito, quando eu tenho a convicção, eu já tenho a convicção do Espírito Santo, essa raiva que eu estava sentindo, ela vai perdendo a força. E aí a pessoa já consegue lidar com os seus sentimentos. E aí você começa a perceber que você pode enfrentar tudo aquilo, né? Ao mesmo tempo, você não quer. Você fica aquele conflito. Eu não quero, mas eu acho que eu posso, né? É um sentimento forte que você começa a sentir de que o ofensor não merece, mas você já entende que precisa perdoar. Então, por isso que você fica naquele conflito. Você lembra daquilo que o Espírito Santo de Deus te fala, aí você fala assim, mas não merece, olha o que fez comigo. Mas não vou perdoar não. Aí o Espírito Santo de Deus fala, perdoa. Aí fica naquele conflito. Mas não vou mesmo, porque fez comigo, aí tu lembra. Porque toda vez que tu lembra, tu volta lá no acontecido. Pode ter acontecido lá em 1977. Tu volta lá. Porque tu tá preso no mundo espiritual. Tá preso, tá aprisionado. Você vê que não tem nada a ver com Jesus, porque Jesus veio para te libertar. Como é que tu está preso? Como é que eu estou presa? Se ele veio para te libertar, como é que a gente está preso? Nós não estamos aceitando a libertação que ele veio nos oferecer. Quando a gente está preso num sentimento desse. Aí a gente sai do conflito. Vamos para a fase 4. Saí do conflito, superei, venci o conflito. Aí eu vou para a frustração. Nesse estágio aqui, a pessoa está totalmente já convencida. Eu tenho que perdoar. Tá? Eu preciso perdoar, eu já sei que eu tenho que perdoar, né? Mas eu ainda não gosto dessa ideia, mas eu já sei que eu tenho que perdoar. E aí eu começo a ter um sentimento de tristeza, né? E a frustração vem. Tipo assim, eu vou precisar perdoar. Não queria, mas vou precisar. Porque já está
Já está uma luta desigual ali. Eu já estou com esse entendimento claro de que é necessário para que minha vida ande, destrave. Então, ao mesmo tempo em que eu me sinto impotente diante de tudo que eu sofri, né, eu sou fortalecido pelo Espírito Santo, que eu estou fazendo a coisa certa. E eu começo a caminhar no caminho do perdão. Estou caminhando para o perdão, não cheguei ainda. 5. Saio da frustração, entro na aceitação. Nessa fase, a pessoa ela se conforma com a ideia do perdão e começa a colocar a obediência acima dos seus sentimentos. Porque aqui é importante falar, gente, nós não fomos criados para sermos dominados pelos nossos desejos, sentimentos e vontades. Nós fomos criados para dominá-los. Se estamos sendo dominados, nós estamos prisioneiros. Falta domínio próprio. Sentimento, desejo e vontade não pode nos dominar, nós que temos que dominar. Então, nessa fase da aceitação, a obediência ela vai acima dos sentimentos. E aí, nessa hora, a sua vida emocional ela volta ao equilíbrio. E você começa a ser submetido ao governo do Espírito. E aí, da aceitação, você passa para a paz. E não se engane, a paz não é a última fase. Tá? Ainda tem. Na paz, você sustenta com firmeza a postura de perdoar. Começa a desfrutar da paz que há muito tempo você não vivia. Porque perde a paz quando você não perdoa. Porque você... Gente, a falta de perdão é coisa tão séria. Por isso que a palavra fala assim, ó, perdoai para que você seja perdoado. Porque a pessoa que você não perdoa se torna um ídolo na tua vida. E aí você começa a colocar a pessoa no lugar de Deus na tua vida. A idolatria acontece na falta do perdão. Você começa a viver em função daquela pessoa. Você acha que não perdoei, você está ligada malignamente com ela na alma, com aquela pessoa. Você acha que quando você não perdoa, você está punindo a pessoa. Você não está. Você está se punindo porque você está se ligando com ela malignamente na alma. Por isso que Deus fala, perdoai para que você seja perdoado. Então, na paz, o que acontece? Você começa a desfrutar dessa paz, né, que você já não vivia há muito tempo. E aqui é o indubitável sinal da vitória sobre a amargura. Nessa hora, a raiz de amargura está sendo eliminada da minha e da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Próximo. Depois da paz vem a memória cicatrizada. Aqui é o ponto-chave. Memória cicatrizada. Consequentemente, você sente-se totalmente consolado pelo Espírito de Deus. E confortavelmente você pode se lembrar das injustiças que você sofreu. Então assim, você vai lembrar hoje, eu estou aqui falando para vocês que eu fui traída por 14 anos. Estou verbalizando aqui para vocês. Vivo bem com meu marido. E hoje eu dou glória a Deus pela vida dele. Porque se não fosse tudo isso que eu vivi com ele, eu hoje não estaria aqui dando testemunho para vocês. Porque os relacionamentos nos ferem, mais uma vez, ferem, mas eles têm o poder também de nos curar. Basta mudarmos a nossa mente. Tudo depende da nossa mente. Por isso que a palavra de Deus diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu e você não transformarmos a nossa mente, não vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a memória cicatrizada é assim, ó, sofri um acidente, tem uma cicatriz aqui, me cortou. Isso ali foi quando? Ele, eu era pequena, devia ter uns 7 anos. Tu lembra como que foi? Lembro. Foi assim, assim, assim. Eu caí, machuquei, entrou um portão aqui enferrujado, eu tive que ir no médico, dei ponto. E hoje, sente alguma coisa? Não. Toca aí. Só que nada. Quando não está cicatrizada, dói. Toda vez que você fala, dói, porque você volta lá. Você vai viver de novo, porque você está preso. Então, 7 é a memória cicatrizada. E o 8, o bom humor.
sintoma de uma memória curada é o bom humor em relação ao que você experimentou. Então, o bom humor, ele é simplesmente a menor distância entre duas pessoas. Então, não é você desconsiderar o que a pessoa fez, mas você entender que aquilo que aconteceu com você fez parte de um propósito maior, para que você pudesse crescer, amadurecer e entender o teu propósito aqui na Terra. Então, irmãos, a mensagem de Deus para nossas vidas hoje é essa. Que nós precisamos abrir o nosso entendimento para essa verdade, não desconsiderar que as feridas emocionais elas podem travar as nossas vidas e elas são a porta aberta para que o inimigo das nossas almas venha tomar conta da nossa vida e tomar posse e não nos permitir viver tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. Eu depois que fiz essas renúncias, né, e comecei a mergulhar nesse assunto, eu comecei a dar um curso sobre feridas emocionais, né? Eu ministro um curso na internet, online, né? Um curso online. Então, quem tiver um interesse em participar, saber mais desse assunto, depois pode perguntar para a Patrícia, né? Eu vou deixar as informações com ela. O curso funciona de uma vez por semana, online, você pode fazer na sua casa mesmo, que a gente faz o encontro pelo próprio Google Meet, e lá você vai ter as informações precisas sobre cada ferida. São 5 feridas, né? A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, traição e injustiça. E elas acontecem na nossa vida por ordem cronológica. Então, a cada semana nós vamos estudar um pouco sobre cada uma dessas feridas e entender comportamentos, atitudes e sentimentos que podem, de alguma forma, identificar o que nós temos que resolver dentro de nós. E assim, abrir e dar uma oportunidade para que Deus possa nos mostrar aonde que nós devemos melhorar, mudar e caminhar para essa cura e essa restauração da nossa alma. Tá bom, igreja? Olha, eu quero agradecer muito a minha oportunidade aqui e queria aproveitar aqui, finalizando, para fazer um apelo aqui para vocês. Quem de alguma forma fez sentido para você essa informação, você entende que você precisa realmente curar alguma coisa dentro do teu coração, eu queria pedir que você viesse aqui à frente para que nós pudéssemos nos unir, como Ana fez com Eli naquele momento, nos unir em oração como igreja, para que Deus possa manifestar a sua glória sobre as nossas vidas e nos ajudar a romper com esse ciclo que tem nos travado e nos impedido de viver tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer, né? Então venham aqui na frente, quem se sentir à vontade para vir, que quiser confessar, que quiser colocar isso diante do altar do Senhor, tá? Vem aqui na frente que o pastor vai estar fazendo essa oração para que nós possamos em unidade vencer tudo aquilo que Deus que tem nos vencido e que nós precisamos vencer em Cristo. A oportunidade está aberta. Eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Ingrid, que foi um canal de Deus nesta noite, para tocar num assunto que para você talvez achava que estava tudo certo, está tudo bem. E aí Deus usa a serva do Senhor para mostrar que não está nada bem. E usa a serva do Senhor para desenhar para você a tua vida nessa noite, os teus sentimentos e ressentimentos. Então aproveita que a porta da graça está aberta. Aproveita que o Senhor quer te reconciliar com os céus. Aproveita, porque essa vida não pode continuar sangrando, porque só tem um personagem que se alimenta de ressentimento. É o inimigo das nossas almas. Então, em nome de Jesus, o céu é para corajoso. O céu é para quem renuncia. Ela chegou falando e contando testemunho de renúncia. E tem aqui os corajosos diante de Deus. Tem mais gente? Vem, não deixa para amanhã. Porque amanhã você não sabe como vai ser o seu dia. Vem em nome de Jesus.
Vem em nome de Jesus, porque isso é libertador. Aleluia. Isso é libertação. O que vão pensar de mim? Não tem que pensar nada. Tem que pensar, imaginar, é que você entendeu a palavra de Deus e quer ser de fato livre e viver a plenitude do Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o Senhor está nos dando essa oportunidade hoje. O Senhor está nos dando essa oportunidade agora. Aleluia. E eu quero fazer também a oportunidade, abrir essa oportunidade para aquele talvez que esteve no caminho do Senhor, mas precisa primeiro ser reconciliado também com os céus. O Senhor te chama nessa noite. Vem nessa noite. É para você também. Aleluia. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Continue louvando. Eu venho como... Aleluia. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Vem enquanto é tempo. Vem enquanto a porta da graça está aberta. Aleluia. O Senhor quer refazer a aliança contigo. Ele te perdoa. Ele te ama. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu venho como estou. Tem mais alguém? Como se está orando? Aleluia. Bendito eterno Deus, tu és Deus desta casa, tu és o Senhor de nossas vidas, ó Pai. Eis aí os teus filhos, ó Pai, que se sentiram tocados pela tua palavra. Uma palavra que não foi a palavra da Ingrid, mas foi a tua palavra, ó Pai, ministrada aos nossos corações, ó Pai, porque tu quer levantar uma igreja fortalecida, uma igreja forte, uma igreja, aleluia, que não vai sucumbir diante dos sentimentos, ressentimentos, ó Pai. E nessa noite, Satanás envergonhado, nessa noite ele cai por terra, nessa noite, aleluia, o teu povo é mais que vencedor. Nessa noite há um desatar do mundo espiritual. Nessa noite, Satanás vai ter que sair desta casa. Nesta noite, aleluia, o bálsamo, o refrigério dos céus, ele vem sobre cada vida neste momento. Ele vem sobre cada coração neste momento. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Tu escolheu esta noite para desentulhar os corações, ó Pai. Tu escolheu esta noite para abrirmos o quarto da bagunça. Tu escolheu esta noite para, Senhor amado, trazer luz, ó Pai, daquele quartinho escuro que parecia intocável. Mas a luz chegou. A luz chegou para trazer, aleluia, para mostrar a bagunça e colocar tudo em ordem. Em nome de Jesus, todo espírito que até então agia nessas vidas, ó Pai, impedia o sucesso, impedia outros relacionamentos, impedia, Senhor, viverem na tua plenitude. Senhor, seja repreendido agora todo mal. Seja repreendido todo mal, todo resquício, em nome de Jesus. Sai para nunca mais voltar. Senhor, ninguém mais aqui vai deitar, dormir e acordar com ressentimento de outro. Ninguém vai deitar, dormir e acordar. Releve na caçulha, anda, leve a saia. Ninguém mais, aleluia, vai deitar com o suposto inimigo, porque na realidade, diante desta palavra, o inimigo não é o nosso próximo, é Satanás, que ficava ali escondido, quietinho. Ele na sua, mas ele
estarão na presença de Deus testemunhando, aleluia, e sendo canal para curar outras vidas, e sendo canal para curar outras mulheres, e sendo canal para curar outras famílias. Recebe de Deus nessa noite, recebe de Deus nessa noite, recebe de Deus, aleluia, nessa noite, o refrigério, a paz que excede todo entendimento, o perdão que vem de Deus, o perdão que vem do alto, em nome de Jesus, sejam alcançados pelo favor de Deus, pelo refrigério dos céus, sejam livres em nome de Jesus, sejam livres em nome de Jesus, sejam livres em nome de Jesus, que caia por terra toda a cadeia, todo o grilhão, todo o ferrolho de ferro, toda a porta de bronze, cadeados da mente, sejam destruídos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam restaurados, que a paz que excede todo entendimento repouse sobre vossas vidas, que a paz que excede todo entendimento repouse sobre vossas vidas, e façam o que precisa ser feito. Elimina sum, terminai de comina sébia, porque disso o Senhor se agrada. Louvado seja Deus. Procura quem precisa ser procurado, faça a sua parte e seja livre em nome de Jesus. Deus abençoe vossas